aceitos na mesa do rei. Aceitos na mesa do rei. A mesa representa muita coisa. A mesa, ela conecta muita coisa, ela transforma muita coisa. Então, hoje é um dia específico, importante para falarmos sobre essa mesa. Quando falamos de mesa, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de aproximação, nós estamos quebrando muralhas, construindo pontes, nós estamos falando de restauração. Isso é a mesa. A mesa não é só um móvel de decoração, não é para você encher de coisas lá não, a mesa é para você se assentar. A mesa traz conexões que abrem dimensões espirituais muito fortes. Então hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre aceitos na mesa do rei. Então, a mesa é um lugar de destaque, a mesa é um ambiente, não é um móvel, a mesa é um ambiente. Então, e esse ambiente, ele é enriquecido pela comida. Primeiro vem a mesa, depois a comida. A mesa é quem reúne pessoas, a comida tira a fome. E é interessante, queridos, que Deus nos proporcionou assentarmos à mesa para termos refeições. Então, diante disso, Deus traz à mesa pessoas simples, pessoas que têm condições, às vezes até financeiramente falando, poucas condições financeiras, traz aqueles também que têm muitas condições financeiras. Na mesa não há distinção de status, de cor, de raça, a mesa, é para todos. Quando eu sento à mesa, eu sou altamente qualificado, porque quem qualifica? O rei. Quando eu sento na mesa, conversas se desdobram. Quando eu sento à mesa, ali há igualdade, a mesa traz igualdade, todo mundo vai comer o que tem. A mesa traz presença. Queridos, é engano nosso nós falarmos assim, o que importa numa mesa é a comida. Não é a comida, o que importa na mesa são as pessoas. Certa vez eu vi assim, que a comida é um pretexto para se ter uma excelente comunhão. E nós, como cristãos, família festiva, família festeira, a gente gosta de comer bem. E sentar à mesa é você se igualar, é você respeitar o próximo, não é? Então, ser convidado para participar do banquete do rei é o maior nível de honra que nós podemos receber. Então, quando nós recebemos o convite para ir jantar à casa de alguém, para ter comunhão na casa de alguém, é uma honra, porque a pessoa pensou em você, a pessoa teve o cuidado de perguntar: pastor, o senhor come jiló? O senhor come quiabo? Pastor, eu vou pedir uma pizza, qual que é a sua preferida? Eu sei que tem gente aqui que gosta de um alite, que eu vou falar para você, que gosta de um atum, que eu vou falar para você, que gosta de calabresa, outros gostam de frango, tem gente que não gosta de frango de jeito nenhum. Então, é ter o cuidado de você preparar a comida pensando na pessoa, mas o mais importante do que a comida, é o convite que você recebe para estar junto, porque você não vem só à mesa, você está começando a fazer parte agora daquela família, guarde isso. Então hoje nós vamos ser ministrados por essa história impressionante, extraordinária, que narra esse homem na Bíblia, que não narra muita coisa, mas poucas pessoas conhecem. Se você não conhece, você vai conhecer ele. Ele é descrito na Bíblia, é revelado na Bíblia, por ser aleijado dos 2 pés. E a história dele é tão cativante, é tão
extraordinária no final, mas trágica. Ela tem uma história de perdas, uma história de dor, uma história difícil, mas o final dela é sentado à mesa do rei, desfrutando da presença e da comida. Queridos, quem sabe hoje, excepcionalmente hoje, quem sabe as coisas na sua vida, elas não estão em ordem, e você se sente longe da mesa. O que é mesa, pastor? Não é só sentar, comer e ir embora, satisfazer a sua, o seu físico e você se dispensar e ir embora. Não, na verdade quem senta à mesa, como eu já falei, porque tem intimidade, ou quer intimidade. Queridos, quem sabe hoje você é uma pessoa que se sentiu, está ferido, está se sentindo excluso, está se sentindo longe, está se sentindo desqualificado dentro da própria casa, está se sentindo fora do seu próprio ambiente familiar. Isso é muito, muito difícil. Então, nós vamos conhecer essa história. Eu peço para que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a gente vai viajar um pouquinho sobre esse texto, 2 Samuel 4, 4, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história de Mefibosete. Diz assim o texto, 2 Samuel 4, 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido, o seu avô e o seu pai. Sua ama, a babá dele, o apanhou e fugiu, mas na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Esse é o começo da história de Mefibosete. Quem sabe hoje podemos citar o começo da sua história. Este é o João, a Ana, o José, a Maria, que aconteceu algo terrível e algo específico aconteceu que trouxe traumas, perdas, exclusões, separações. Na nossa história nós somos acometidos por muitas coisas difíceis, muitas dores, decepções com pessoas ou decepções da própria mesa. Você sentou-se para conversar com alguém na mesa que te deu tapinha nas costas, mas você passou de largo, você passou por um tempo, essa mesma pessoa que sentou na sua mesa, que olhou no seu olho, comeu da sua comida, te apunhalou nas costas. A mesa não está imune de problemas, de acertos, muito pelo contrário, a mesa traz esse significado de ajuste, de acertos. A mesa é uma mesa de milagres. A mesa representa muito para nós. Agora, acontecimentos como esses, não tem como evitar. De uma babá que o menino tinha 5 anos de idade, na hora da luta, na hora do desespero, na hora do problema, essa babá pega o menino, ela vai correndo com ele, tropeça, deixa ele cair, e aí é cometido por uma enfermidade. E essa enfermidade, queridos, durou a vida inteira de Mefibosete. E quem sabe tem coisas que têm perdurado na sua história, perdurado na sua vida, que não cura, não sara. Mas hoje, você é aceito. Você é aceito na mesa, e na mesa de Deus tem cura. Tem cura. Então, o que aconteceu com você? Que tipo de sofrimento te impede até hoje de desfrutar de uma vida saudável, ou da vida que Deus te deu? Um trauma, uma ferida, uma decepção, um machucado, aquilo que te impediu de avançar na sua história. Mefibosete tinha tudo, ele estava esquecido, a gente vai ver na história, ele estava literalmente esquecido de tudo e de todos, estava perdido, desorientado, vitimizado pela enfermidade, mas muito mais do que não podia andar direito com a sua lesão física, era a sua lesão emocional. Pessoas perfeitas ainda hoje,
têm lesões emocionais, que não andam, não avançam na vida, porque estão traumatizados, feridos, mas a mesa cura. Diga assim comigo, a mesa cura. Vamos lá então para 2 Samuel capítulo 9, aí vai contar aqui a história inteira. 2 Samuel capítulo 9, do 1 ao 7, você pode acompanhar no telão. Certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Uau! Então Mefibosete aqui na história era o neto de Saul, primeiro rei de Israel, era filho de Jonatas, um líder em potencial, um líder forte, atraente, boa pinta, Jonatas, e amigo de Davi. Na nossa vida, Deus sempre traz conexões. Conexões que muitas vezes estão no nosso convívio ou não. Conexões importantes que nos aproximam de Deus. Veja bem, queridos, Davi era amigo íntimo de Jonatas, que era filho de Saul, que quase acabou com a vida do rei Davi por muitas vezes. Davi não parou a história em dizer o seguinte: tem alguém da família de Saul ainda que eu possa ajudar, cumprir a bondade de Deus? Tem um menino, hoje um moço, um rapaz, Mefibosete, que é filho de Jonatas, neto de Saul. O rei Davi não falou assim, neto de Saul? Aquele que quis matar várias vezes, que acabar comigo, aquele rei ciumento, aquele rei que aprontou um monte de coisa comigo, não quero nem saber. Não, Davi já tinha no coração a cultura da honra. Davi já tinha no coração esse Espírito de Deus, que o fez avançar na história. Você só vai avançar na sua história, quando você começar a abençoar alguém. Você só vai romper com as suas feridas. Por isso que eu digo, se na igreja você foi ferido, é só no corpo que você é sarado. Sabe por quê, queridos? Porque se você quer avançar na sua história, cura na sua vida, Deus vai trazer e lembrar você de conexões, e você vai ter que pedir perdão para aquela pessoa que você chateou ou chatearam você. Você quer avançar na vida? Para de ser tinhoso, para de ser cabeça dura, para de ser coração petrificado. Diga: Senhor, o que eu preciso fazer para avançar na minha vida, na minha cura, para sair do lugar onde eu estou, para avançar no teu destino? Sabe por quê, queridos? Porque a especialidade de Deus é colocar eu e você no destino dEle, no destino que Ele quer para mim e para a sua vida. Davi então quis ser um instrumento de Deus para colocar Mefibosete no destino de Deus, no destino profético de Deus. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, já disse, prostrou-se em terra. E o rei perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: sim, Senhor, sou o teu servo. Aí ele falou assim: olha, não se preocupe mais, porque o estado que você está não ficará mais do mesmo jeito. Eu vou te abençoar, eu vou mover a minha vida
para fazer com que você se sinta amado, querido, e vou ser um instrumento de Deus para te colocar no destino de Deus. Queridos, aqui, o que eu estou dizendo para vocês é muito sério, porque diante dessa história, havia uma vítima deformada, ferida, incapacitada, os tornozelos quebrados, membros tortos. Mefibosete era todo deformado por esse acontecimento, por essa enfermidade, num lugar, queridos, terrível, chamado Lodebar, que eu já vou falar para vocês o que significa. Quem sabe você está numa história dessas, você se identifica, e você não é aleijado dos pés, mas você tem feridas, e você está se sentindo excluído. Agora, olha só que importante isso, a mesa não é simplesmente um móvel, mas é um ambiente que abre portas de acesso ao reino de Deus. Mefibosete estava jogado, e aí Davi falou assim, não, eu vou trazer a mesa. E aí, na mesa, a cura. O que tem na mesa, irmãos? Cura. Então nós vamos aprender com essa história, como Deus conduz, como que é o processo de cura de Mefibosete, no ambiente agora de restauração. É isso que nós vamos aprender hoje. A primeira coisa que eu aprendo nessa lição, nesse texto maravilhoso, com muitos significados, a primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos nos livrar dos traumas do passado. Livre-se dos traumas do seu passado. Não é porque aconteceu uma vez, vai acontecer a sua vida, vai ser acometida de novo por tudo aquilo que você passou. Livre-se do seu passado. O pior lugar para você morar é o passado. O pior lugar para você continuar ali é o seu passado. Olha só o que diz o texto, 2 Samuel 4,4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, ele tinha 5 anos de idade. Nós já vimos isso, que quando ele chegou a notícia de Jezreel, que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama o pega, corre depressa e na pressa deixa o menino cair e ele fica aleijado. Ele tinha quantos anos? 5 anos de idade. E com esses 5 anos de idade, ele foi sepultado, não literalmente, mas a sua alma. Ele cresceu aleijado, ele cresceu que não podia brincar com as crianças. Ele cresceu com um monte de feridas no coração, na alma. Foi assim a vida dele na terra de silêncio, separado do pai, separado do avô, separado da família, do seu destino. Tinha muita vida para acontecer, muita coisa para acontecer, mas o sonho foi interrompido por causa do acidente. E aí, meus irmãos, quem te deixou cair na vida? Quem é que foi o responsável por trazer muitas vezes traumas e marcar você, marcar a sua história? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu líder, uma pessoa, seus pais, seus avós, alguém te marcou de maneira nociva, e você parou de sonhar, você parou de viver, você parou de caminhar, você parou de ter expectativas, e você hoje não está aleijado dos pés, mas dentro de si carrega uma dor, um trauma que sangra toda vez que o assunto é trazido à tona. E eu pergunto para você, quem é que te deixou cair? Queridos, eu digo com você com afirmação, afirmando para você e te dizendo para você com todo o carinho do mundo, não permita que seu passado justifique a sua frustração presente. Há uma mesa preparada, há um ambiente preparado para você ter cura hoje. Parar de se ver como vítima e olhar, fulano fez isso comigo, fulano fez isso. Meu irmão, se eu fosse olhar para isso, eu não estaria aqui. Mas eu quis romper com o meu passado, literalmente. Nós não esquecemos o que passamos, mas nós temos sim a oportunidade de crescer para o nosso presente, para o nosso futuro. Então não pare por causa de uma ferida, não pare por causa de um trauma, não pare por causa, mas aconteceu isso porque a pessoa fez aquilo comigo, não importa quem. O próprio Jesus, ele avançou na cruz,
Nós passamos esses dias aqui para os adolescentes a paixão de Cristo, forte, fantástico. Eles entenderam, Jesus passou isso por mim? Foi isso por você. O próprio discípulo que beijou na mesa, Jesus o traiu. Agora, você acha que na mesa não tem traidor? Tem. Agora, quem vai cuidar do traidor? Deus. Você acha que na mesa não tem gente que pensa mal de você, que critica você, que quer ver você na sarjeta? Tem, mas quem que é que cuida? Deus. Agora, só por causa disso eu vou deixar de me sentar à mesa? Nunca. Porque você pode ser ferido por homens, você pode ser ferido por instituições, você pode ser ferido por pessoas, mas ferido por Jesus, jamais, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E hoje nós temos gente sarada aqui, amém? Glória a Deus. Então não permita que seu passado justifique a sua frustração presente. Avance, avance naquilo que Deus tem para você. Segunda coisa, queridos, para vivermos uma cura de Deus na mesa, creia que Deus sempre está ao seu lado. Isso é importante. Pastor Reginaldo disse aqui uma coisa importante, que na jornada, o que mais importa é a companhia. Então na jornada, você precisa caminhar com pessoas que querem te elevar, te abençoar, querem fazer com que você cresça na sua vida espiritual, como homem, como mulher, como filho, como pessoa, ok? Então creia que Deus sempre está ao seu lado. Versículo 2 Samuel 9:1 diz assim, certa ocasião Davi perguntou, resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da amizade que eu tinha com Jonatas? Então, Mefibosete, esquecido da família, por todos, sem pai, sem avô, sem ninguém, assim era a vida deste rapaz, assim era a vida desse menino. E mesmo que todos te esqueçam, me esqueçam, Deus sempre, sempre lembrará de você. Queridos, Deus não se esquece de um filho, Deus não se esquece daqueles que o amam, daqueles que estão com Ele, daqueles que entendem essa paternidade. Deus não esquece de você, mas pastor, estou imune a problemas, a dores, a circunstâncias. Não, nós vamos passar por isso, no mundo tereis aflições, mas a Bíblia diz, Jesus disse, mas eu venci, eu estarei com você, eu venci o mundo, eu venci, e vocês vencerão. Agora a questão, meus irmãos, por mais que você esqueceram de você, e você se sente esquecido, Deus nunca esquecerá de um filho, nunca esquecerá. Salmo 27:10, ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Deus te ama. Tem essa afirmação, essa reafirmação dentro do seu coração, o Senhor te ama, o Senhor, Ele te quer perto, Ele cuida de você, Ele está ao seu lado, amém, queridos? Em tudo, não é só nas questões boas da vida, não, é em todos os momentos, em todos os lugares. Terceira coisa, queridos, que nós estamos entendendo que a mesa traz, fomos aceitos na mesa do rei, e para viver esse desfrutar disso, eu entendo que nós precisamos permitir que o amor leal de Deus restaure a nossa vida, que o amor leal de Deus restaure a nossa vida. 2 Samuel 9:3 diz assim, perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? A lealdade de Deus. Davi, ele entendia que se ele agisse com bondade a Mefibosete, ele estava sendo um agente de transformação. Queridos, quantas situações você chegou em ambientes caóticos, difíceis, de trevas, de dores, aí você chegou, se colocou ali, e Deus trouxe luz, Deus trouxe revelação, Deus trouxe transformação, Deus trouxe uma palavra profética, Deus trouxe ali uma palavra de ordem,
para você declarar as bênçãos de Deus, a lealdade de Deus sobre aquele lugar. É isso que Deus quer fazer conosco, é nos usar para mostrar a lealdade de Deus, é para mostrar a lealdade do Senhor. Aí o servo responde: Ziba, ainda há um filho de Jonatas, só que é o seguinte, rei, meu rei, ele tem um problema, ele é aleijado. Quem é que disse que problemas físicos, ou problemas emocionais, ou problemas de ordem financeira, ou problemas de ordem espirituais, podem caracterizar o afastamento de alguém da mesa? Porque é aqui que você encontra a vida e a esperança. É aqui que você começa a ter ordem. Não se afaste da mesa, chegue à mesa, mas entenda uma coisa: você vai ser confrontado, você vai ser amado, querido, abraçado, mas a mesa confronta, a mesa cura. Ah, mas eu estou com problema nisso. Chega à mesa, tenha coragem para chegar à mesa e dizer: eu sou um filho amado de Deus, vencendo numa área tal, o meu pecado é tal, e eu preciso de cura, eu preciso de ajuda. Se você se dispõe com coragem a confessar os seus traumas e feridas, Deus trará uma cura extraordinária sobre você e sobre os seus. É isso, o segredo é esse. Davi não estava só trazendo a dignidade para Mefibosete, mas por lembrança a Jonatas, por lembrança a Saul. Davi tinha várias oportunidades de matar Saul ali. E Davi fala: por causa da lealdade de Deus, não posso tocar no ungido do Senhor. Tudo tem um histórico nesse texto, mas a mesa, queridos, ela traz revelações importantes. Então, não existe favor humano que possa gerar em você aquilo que você deseja. Somente Deus pode restaurar a sua vida. Ei, escute aqui, igreja, olha, a sua expectativa tem que estar em Deus. Você senta à mesa para ser curado, você senta à mesa com expectativa. Muitas vezes usam a mesa para outros fins. Tem gente que usa a mesa para falar mal dos outros. Tem gente que usa a mesa para criticar, para ter maledicência, para fazer um monte de coisa errada. Só que a mesa é convidativa para ajuste, para cura, para libertação. Queridos, olha, Mefibosete estava totalmente desfigurado, e ali somente Deus pode nos restituir a uma imagem perfeita, não física, mas na mesa se revela o caráter de Jesus. Se você está deformado espiritualmente, na mesa você vai ser totalmente reconfigurado. Se você está aí desconectado com as coisas de Deus, queridos, vai para a mesa, porque você vai se conectar de novo. Mas me feriram, mas isso, mas... Não, corre para a mesa, corre para a mesa. Deus nos ama e Ele sempre nos restaurará. 1 João 3,8 diz: para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras de Satanás. Agora, você acha que Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo nosso inimigo, nosso adversário, quer que você sente-se à mesa para ajustar, para ter ajustes? Não, não quer. Davi, tem alguém da família de Davi? Tem, rei. Lá o Mefibosete, onde ele está? Lodebar, vai buscar. Quem se interessa com as pessoas, não importa o estado que ela está, onde ela mora, o que ela está fazendo, se ela tem condições ou não, é uma pessoa, precisa de ajuda, é ali que eu vou me colocar. A maior restauração de Mefibosete não foi física, irmãos,
mas foi emocional e espiritual. Quarta coisa que eu entendo sobre a cura de Deus da mesa, e para ser aceito, somos aceitos e desfrutar dessa aceitação. Quarta coisa, abandone a orfandade espiritual. Irmãos, isso é sério demais. Onde está ele? Perguntou o rei. Isso aqui é muito forte. Onde é que Mefibosete está? Aonde é? Eu quero saber. Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, deu o endereço, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A paternidade espiritual, queridos, ela é muito séria, porque quando você pergunta, cadê fulano? Cadê o irmão tal? É porque você se preocupa. Viu, o irmão tal faz 2 domingos que não vem na igreja, o que aconteceu? Viu, a irmã tal, não tenho sentido a falta dela, o que aconteceu? Você se preocupa. Davi perguntou: Ziba, aonde ele está? E aqui no texto, muitos se sentem ainda em Lodebar. O Lodebar, queridos, é uma cidade que não tinha nada, escura, vazia, ruim, escondida, sem vida, foi afastado naquele ambiente, um ambiente de abandono, um ambiente de esquecimento, mas graças a Deus, porque a mesa quebra tudo isso, a mesa quebra todo o esquecimento, a mesa, ela te traz para revelar o seu valor. E aí você não é mais abandonado, você é achado. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Através da paternidade de Deus, nós podemos dizer: eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Então sabe o que significa literalmente Lodebar no hebraico? Local sem comunicação. Diga assim comigo: local sem comunicação. Diga. Isso. Mefibosete aqui era um príncipe totalmente desfigurado pela situação, mas também com um semblante decaído, com um histórico difícil. Foi expulso do palácio para viver em Lodebar, sem comunicação. Guarde isso. Sem comunicação. Ou seja, a orfandade te projeta num lugar onde a sua voz não é ouvida. Parece que você está incomunicável, não tem sentido. Você fala, mas não tem valor, não é ouvido. Porque a orfandade faz isso. Fecha os seus ouvidos, fecha a sua garganta. E você às vezes quer gritar, você às vezes quer, mas não consegue. Porque você está sem essa comunicação. Mas pastor, o que tem a ver? O que tem a ver, queridos? É que a paternidade, ela descortina. A paternidade de Deus para nós, no reino de Deus, ela é tão importante, que nós, com a comunicação, nós podemos ouvir a vontade de Deus, e nós podemos responder à sua vontade. A comunicação é a oração, é a adoração, é a intimidade, é a mesa. Lodebar era um lugar totalmente silencioso. E aí Deus quer trazer vida. Ele tinha perdido o direito da herança, ficou sozinho. Ele tinha perdido o direito de todas as coisas. Não tinha fala, não era ouvido por ninguém. Ninguém chegava até ele, estava esquecido. Mas o rei muda essa situação, igreja. O rei chega até ele e pergunta: onde ele está? Traga ele para mim. Não importa o seu quadro, não importa a sua orfandade, Deus está dizendo: aonde você está? E Deus quer te trazer para a mesa. Deus quer te trazer para um ambiente de cura. Queridos,
Isso aqui é muito sério para todos nós, para todos nós. Deus vai romper o silêncio, parece que você não ouve, não se comunica, não ouve, Deus não fala com você. Não, Deus quer falar, mas o segredo para Deus falar é ter essa vida de adoração, de comunicação, de quebra de silêncio, de Lodebar para a mesa. Há um processo para você nessa noite sair de Lodebar e vir correndo para a mesa do rei. É esse processo, é esse caminho que Deus vai romper com o silêncio, e Deus vai te dizer: filho, eu te amo, filho, eu te quero, filho, eu estou com você, filho, eu tenho um destino profético, filho, vem para a minha mesa. É isso que Deus quer fazer. Quinta coisa, queridos, para viver essa bênção da mesa: aceite o convite do rei, porque não adianta nada ter uma mesa posta se você não fala sim ao rei. A chave da virada de vida é o sim que você dá. Olha só o texto de 2 Samuel 9:5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Há uma ação, não é assim, ó: ô Ziba, onde está Mefibosete? Lá em Lodebar. Ah, tudo bem, obrigado. Não, onde que ele está? Então leva uma comitiva e traz ele para mim. Há uma ação, queridos. No reino espiritual, há uma ação espiritual. É uma ação que vem uma reação, é uma ativação que traz movimento. O reino de Deus é um movimento, a igreja de Jesus da terra é um movimento, somos imparáveis, trazendo restauração, trazendo esse processo do silêncio, da falta de comunicação, do esquecimento, de todo o problema, para uma mesa viva. Você quer dizer, quer que eu diga uma coisa para você? A mesa não tem só 4 pernas, a mesa não é redonda e tem uma estrutura por debaixo para deixar ela em pé. A questão não é a estrutura que ela tem, mas o significado espiritual que ela traz. Ela pode ser quadrada, redonda, retangular, ela pode ser de mármore, ela pode ser de tapeira, ela pode ser de madeira, ela pode ser de porta de como é que se diz ali, de divisória. Não importa o jeito que ela é, mas ela é mesa, e a mesa traz cura. Amados, estou encerrando, amados, presta atenção. Não é tempo mais, queridos, de diante da dor, você ficar sem disposição para aceitar o convite do rei. Aceite o convite do rei. Deus está te convidando para sair da solidão, para sair do isolamento, para entrar na presença de Deus. Queridos, preste atenção, não é tempo hoje, o tempo é agora. Não é tempo de você ficar sozinho, não é tempo de você ficar longe da presença de Deus, longe dEle. Se mova, diga sim, aceite, porque Deus vai romper com a opressão da sua alma, com a ferida da sua alma. Deus vai trazer cura para você. Agora eu preciso te perguntar: você aceita essa noite o convite do rei? Você aceita essa noite o convite do rei? Sexto, queridos, apresente-se ao rei como você está. No capítulo 9 de 2 Samuel 6, versículo 6 diz: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, o que ele fez? Demorou, hein, Davi? Você demorou, hein? Você está de brincadeira, olha meu estado aqui, a despensa está vazia, você não liga para mim, que rei é esse? Que rei promício é esse? Que rei que pensa nos outros que é esse? O que Mefibosete fez, meus irmãos? Ele recebeu a graça de Deus, o envio do rei, para sentar à mesa, e a atitude que ele teve não foi murmurar, não foi reclamar, mas foi se prostrar diante do rei. Sabe o que é isso? Gratidão. A pessoa precisa ter gratidão na vida. E tem gente que está na pior, mas é orgulhoso. Tem gente que está vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, mas é orgulhoso. E Deus, queridos, rejeita a soberba, rejeita o orgulhoso, mas dá honra e graça aos humildes. Mefibosete, naquela situação, o que ele faz quando vê o rei Davi? Ele se prostra, e ele diz:
Mefibosete, o rei, pergunta: é você? É você, Mefibosete? Sim, Senhor, sou teu servo. Sou teu servo. E aí, é interessante, Mefibosete, ele continua aleijado, mas agora na mesa do rei, ele está andando mais do que nunca. As suas imperfeições estavam ali como marca da vida de Mefibosete. Muitas marcas da sua vida vão ficar, até você ir para a glória, até Deus te chamar. Muitas marcas vão ficar, mas o teu coração não vai ser o mesmo, mas a tua vida não vai ser a mesma. Então, Mefibosete, ele passa o restante da vida aleijado, mas com a presença do rei. Então, queridos, Deus não tem medo do seu pecado, Deus não tem medo da sua obscuridade, Deus não tem medo dos seus pavores, dos seus traumas. Não, Ele está disposto a curar. Pastor, mas eu estou numa situação assim que, olha, é difícil demais de resolver. Pois é, mas na mesa resolve. Pastor, mas eu não sei o que eu faço mais, né? Está difícil, na mesa resolve. Será que na mesa resolve? Eu te garanto que resolve. Você pode ter o problema que for, mas eu te garanto que na mesa sim resolve. Sétimo e último, queridos, para nós concluirmos, para vivermos uma vida de aceitação na mesa e desfrutarmos disso. Desfrute do maravilhoso banquete que Deus preparou para você. Para você. No texto de 2 Samuel 9, versículo 7 diz: não tenha medo. Olha, importante essa palavra profética. Não tenha medo, disse-lhe Davi, porque Davi, ele viu aquele moço, aquele rapaz já, né, aquele rapaz, né, já estava avançado, mas ele viu aquele Mefibosete, conheceu o filho de Jonatas, o neto de Saul, e disse: ei, escute uma coisa, eu sei que muda a cabeça, eu sei que você sai de Lodebar para o meu palácio. Tem gente que ele sai do ambiente, mas o ambiente não sai dele. Mefibosete sai, imagina só o caminho que ele vai, quando ele começa a chegar no palácio, ele fala assim: meu Deus do céu, que mudança de vida. Comia migalhas, comia né, ali o que tinha para comer, e agora ele está na mesa do rei, com mesa preparada, com servos para servir Mefibosete. E ele vê aí tem uma colher para sopa, aí ele tem 3 tipos de garfo, 3 tipos de faca, 7 tipos de taça, e ele fala assim: meu Deus, eu nunca tive isso. Pois é, não é que Deus é exibido, é que Deus capricha na honra. Não, mas como que eu vou comer? Eu nunca fiz isso. Uma vez eu fui jantar com a minha esposa na casa de uma pessoa, e essa pessoa colocou ali, com muito hospitaleira, ela colocou um monte de taça, um monte de garfo, um monte de coisa. E eu falei assim: Juliana, me ajuda. Eu falei assim: eu também não sei o que nós fazemos. Aí eu falei assim: amados, olha, eu fico honrado, né, com tudo isso, nossa, maravilhoso. Só que tem como o irmão me explicar de onde eu começo? Se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Ô pastor, claro. Aí eu fui lá, o casal nos abençoaram, tive uma aula de etiqueta, oramos, e foi uma noite agradável e maravilhosa. Agora, se eu falo assim, ô irmão, chato isso aqui, hein? Quer me humilhar? Ei, na mesa do rei tem nobreza, irmão. Tem nobreza, irmão. Como é que você vai sentar na mesa do rei se você não tem nem o capricho de ser pelo menos limpo, organizado? Chega na mesa do rei, olha só que banquete, né? Olha que capricho, que coisa maravilhosa. Então, Deus vai te colocar em lugares que você vai pedir ajuda aos universitários. Senhor, como é que eu como isso aqui? Deus vai colocar para você ali banquetes. Eu não estou falando só da comida, não é isso não, é da presença. Deus vai te colocar em lugares, por isso te prepara, para sair de Lodebar, para direto na mesa do rei. Sabe por quê? Espiritualmente dizendo, Deus está levando essa igreja num nível, onde vai sair da escuridão, vai sair do esquecimento, vai sair para quê? Para glorificar o nome do Senhor, irmãos, para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle.
Então se prepare que está vindo um banquete forte para você. Está vindo um banquete extraordinário para você. Pastor, não sou digno. Quem é digno se não for só Ele? Mas para a honra e glória dEle e pela nobreza dEle, nós sentamos também na mesa dEle. Irmãos, Deus vai superar as nossas expectativas. Deus vai fazer coisas extraordinárias, trazer abundância, tirar a escassez e trazer abundância. Vamos desfrutar disso, daquilo que Ele dá, é Ele que está oferecendo, irmãos. Então precisamos avançar. Deus tem prazer de receber você na mesa dEle. Eu quero concluir, chamando a banda aqui por favor. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: filho que é filho, come o mesmo que o pai come. Filho que é filho, come o mesmo que o pai come. Por isso, Mefibosete se assentou na mesa do rei, teve o despertamento, saiu de todo o ambiente ruim, para ir para a mesa do rei. Agora eu preciso te perguntar: você aceita o convite do rei essa noite? Você aceita esse convite? Olha só o que eu quero passar para vocês. Quem aceita viver o processo de cura que a mesa do rei oferece, nunca mais precisará mendigar nada. Você não precisa mendigar, irmãos. Na mesa, a cura para tudo. Se você está com enfermidade, na mesa a cura. Se você está com problemas emocionais, de traumas, feridas, de situações, na mesa a cura. Se você está com um problema de ordem dentro da sua casa, no casamento, em situações terríveis e difíceis, na mesa cura. Queridos, a mesa tem cura, tem todo tipo de cura. Agora eu preciso te perguntar: você está disposto a isso? Você está disposto a sentar na mesa? Você está disposto nessa noite a estar na presença de Deus? Queridos, olha o que diz Mateus 8:11: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Muito mais do que uma mesa física dessa aqui, que é linda, é feita com muito carinho. Meu irmão, os meus pais que preparam a ceia, eles ficam pensando. A minha mãe é assim, prepara essa mesa do mês de maio, ela já está pensando na ceia, na mesa do mês de junho. É com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e é uma oferta que eles dão para a igreja. Eles fazem tudo isso aqui como oferta. Queridos, mais do que essa mesa muito bem preparada fisicamente, um dia, nós estaremos assentados à mesa de Deus, lá na glória. Então se você não aceitar o convite dessa noite para sentar nessa mesa, você nunca vai desfrutar dessa mesa celestial. Então posicione-se hoje. Você que estava às vezes afastado, ferido, às vezes perturbado com alguma situação da sua vida, a mesa cura tudo isso. Olha só, você foi chamado hoje para se assentar à mesa do rei, amém?